séria estavam sendo feitos. E a Itália foi uma folha, né, vira-folha, porque no início ela estava com a Tríplice Aliança. Ela fez um acordo, inclusive, com a Alemanha, só que esse acordo que ela fez só dizia que ela só estaria na guerra do lado da Alemanha se o território alemão fosse atacado. O que não aconteceu, porque a Alemanha que saía para atacar seus inimigos. E a Itália, que mudou de lado logo, né, fazendo aí em 1915 parte da Tríplice Entente. A Inglaterra, ela ofereceu, né, terras aí para Itália e colônias da Ásia e da África. Então, ao fim da guerra, a Itália não ganhou terras e enfraqueceu aí seu exército, né, o que aconteceu, infelizmente, também na Segunda Guerra Mundial. Então, o que estava acontecendo no Brasil nessa época? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela teve uma grande repercussão aqui no Brasil, né, afetando a economia do Brasil, que diminuiu muito a venda do café e também as importações. O Brasil ele teve também que investir nas indústrias, tá? E esse nosso Brasil ele teve também que uma participação, né, simbólica na Primeira Guerra Mundial, né? Ele enviou aí uma junta médica e uma junta militar para ajudar a Tríplice Entente e os chamados pracinhas, né, que eram aí os militares. Em 1917, aconteceram duas coisas muito importantes para, de fato, haver um rumo da Primeira Guerra Mundial. A primeira delas aí é que a Rússia saiu em 1917 da guerra por conta de problemas internos políticos no país. Estava havendo uma ameaça, né, uma revolução russa que gerou impacto no governo russo. E aí eles também estavam pedindo para sair da guerra, né? Porque eles estavam já em outras guerras internas. Então, fora que tinham perdido também muitas guerras com outros países. Então, a população russa queria que o país saísse logo da guerra, né? Houve movimentos para isso. E a Rússia fez um tratado secreto com a Alemanha e cedeu alguns territórios para a Alemanha e saiu, enfim, da guerra. E isso gerou um grande alívio para a Alemanha, tá? E a segunda coisa mais importante aí para o rumo da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1917, foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Ele entrou na guerra porque a Alemanha estava vencendo a guerra e os Estados Unidos, que não é bobo, né, eram favoráveis à Tríplice Entente, por conta que os países da Tríplice Entente fizeram dívidas, compraram armamentos, né, etc., com os Estados Unidos. Então, esses Estados Unidos, eles ficaram com medo, né, de essa Tríplice Entente não poder pagar eles, né, e perderem a guerra. E aí os Estados Unidos enviou equipes médicas, soldados, né, mandaram mantimentos. Então, foi uma grande força mesmo a entrada aí dos norte-americanos para a vitória da Tríplice Entente em 1918, tá? A Alemanha ela sofreu muitas derrotas e os demais países aí da Tríplice da Aliança estavam quebrados, perdendo o apoio da população e se renderam, tá? Então, no final da guerra, o presidente americano Wilson tinha sugerido o que ele chamou aí de 14 pontos Wilson, né, que ele pedia que os países perdedores diminuíssem o seu exército, suas armas, e que a guerra deveria terminar sem vencedores. E existir, né, aí a paz entre esses países. Inclusive, ele criou o órgão internacional chamado Liga das Nações, que asseguraria que os países mantivessem a paz. Na verdade, não deu muito certo aí esse órgão, não, né? Mas ele serviu de base para a criação da ONU, que a gente conhece hoje, como uma Organização das Nações Unidas. Só que os países vencedores da guerra não aceitaram essa imposição de Wilson, nessa sugestão. E aí os países vencedores fizeram uma conferência em Paris e fizeram o Tratado de Versalhes, que foi um tratado que daria o fim à Primeira Guerra Mundial. Esse tratado ele veio aumentar ainda mais os conflitos, né? E será ele o grande responsável para eclodir, ou seja, surgir a Segunda Guerra Mundial.
Porque esse tratado, pessoal, de Versalhes, ele dizia que a Alemanha era a única culpada da guerra, que a Alemanha não podia ter um exército com mais de 1.000 soldados, não podia produzir armas, tanques, né? E que a Alemanha tirou dela também todas as colônias que ela tinha conquistado na Ásia e África, né? Devolveu também para a França os territórios da Alsácia e Lorena, cortou o território da Alemanha, criando um corredor polonês, que era um pedaço da Polônia que dividia o território da Alemanha em dois, né? E isso dificultava a administração dos alemães. Tiraram quase todas as suas minas de carvão, de ferro, e ainda determinou que a Alemanha tinha que pagar indenizações para os países vencedores, sendo que a Alemanha já estava toda quebrada. Mas os tratados, assim como os tratados de Saint-Germain, quebraram o Império Turco-Otomano, né, e o Austro-Húngaro, e a Sérvia e diversos outros países, como Iugoslávia, Croácia e Romênia, tiveram mais sua independência, e isso gerou grandes mudanças no mapa territorial. E assim terminou a Primeira Guerra Mundial.